Fala pessoal, tudo bem? Quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu acho super bacana, que a gente escuta falar bastante na internet, é equilíbrio. Tá? Quando eu comecei a estudar, comecei a me ver como um adulto, eu sempre escutava a ideia de você procurar equilíbrio na vida, tá? E eu já vinha de uma adolescência que não era tão equilibrada. Eu estudei bastante e eu vi que esse desequilíbrio fez com que eu fosse aprovado nas minhas primeiras provas. E eu ficava com isso na minha cabeça, falei assim, caramba, o mundo todo falando que a gente tem que ter equilíbrio na vida. E eu percebi que o desequilíbrio era o que me fazia conquistar alguma coisa, né? Eu queria conversar justamente sobre esse assunto de equilíbrio ou desequilíbrio, tá? E hoje eu tenho 40 anos, eu comecei a procura do equilíbrio lá para os 20 e poucos anos, na verdade, tá? Lendo muitos livros, e hoje eu já encontrei uma resposta. E essa resposta é o que eu quero dar nesse vídeo aqui para vocês, tá? Quando eu li o livro A Tríade do Tempo, olha, é um livro excelente, vale muito a pena, recomendo com empenho que você lê esse livro. Além de ele falar de você fazer um diagnóstico do seu dia, de coisas que são urgentes, coisas que são importantes e coisas que ele chama de circunstanciais, que não tem tanta importância, mas você tem que fazer no dia. E com esse diagnóstico você conseguir detectar como que você está vivendo ali, tá sempre apagando incêndio, na urgência, você está fazendo coisas que são importantes para sua vida ou não. Ele também tem uma parte do livro que ele fala que eu acho que talvez seja a parte que mais impactou na minha vida, tá? Que é a parte dos papéis. Ele dá o exemplo que como se a vida fosse um teatro, tá? E um palco de um teatro. E você está nesse palco do teatro. E você exerce vários papéis, tá? E aí ele dá o exemplo no livro lá. Ah, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser trabalhador, você pode ser esportista. Então você exerce vários papéis, filho, você exerce vários papéis durante a sua vida. E é importante que você detecte quais papéis você está exercendo na sua vida naquele momento. Então ele tem até um exercício que ele pede para você escrever quais são os papéis. Na época eu escrevi, eu falei, eu sou pai, sou concurseiro, sou oficial de marinha, sou esposo, era recém-casado, então eu tinha no mínimo esses 4 papéis, eu gostava de fazer um esporte, então eu tinha o papel eu mesmo, né, porque eu me cuidava, então eu tinha esses 5 papéis, né, da minha vida, e eram papéis importantes, né, gente, a gente não pode dizer que qualquer um deles aqui, todos eram importantes. Eu era pai, pô, um papel de extrema importância, eu era esposo, extrema importância. Eu estava estudando para concurso público, ou seja, é algo que iria modificar minha vida. E tinha extrema importância. Eu, eu era oficial de marinha e era o trabalho que sustentava a minha casa. Eu não podia dar mole no trabalho, eu tinha que me dedicar ao trabalho. E eu tinha que me dedicar a mim mesmo, né? Porque eu precisava também. Então, esses 5 papéis todos tinham muita importância, mas eu só tinha 24 horas por dia para poder executá-lo. E alguns eles acabavam tomando conta de bastante tempo, como por exemplo o meu trabalho. O meu trabalho me sugava muito, né? E acabava que sangrava um pouquinho os outros papéis, né? Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque lá, quando eu tinha 23 anos, eu li esse livro e até hoje eu já presenteei esse livro para diversas pessoas, eu compro para presentear. Livros que eu gosto de comprar para presentear, abrindo parênteses aqui, tá? A Tríade do Tempo e A Boa Sorte. A Boa Sorte é um outro livro muito bacana, não vou falar dele aqui, mas ele é um livro que fala de coisas boas e é um livro de leitura simples, tá? Agora, voltando aqui de novo à nossa conversa. Por que que eu estou falando desse livro, A Tríade do Tempo? Porque esse A Tríade do Tempo, ele trouxe para mim uma ideia de eu fazer separações desses papéis e tentar, sempre que eu estiver exercendo um deles, eu estar ciente que eu estou exercendo aquele papel e me dedicar ao máximo para entregar o melhor naquele papel. Então, aquilo
Essa ciência, ou seja, estou agora como pai, então eu vou me dedicar ao máximo a momentos de ser pai. Eu estou agora como esposo, eu vou me dedicar ao máximo a momentos de ser esposo. Agora como concurseiro, trabalhador, como corredor, eu vou me dedicar ao máximo. Saber qual é o seu papel naquele momento, o seu papel principal ali naquele momento, fazia com que eu fosse um pouco mais eficiente, eu tivesse como se me dedicasse melhor àquele papel. E isso me ajudava muito, tá? Eu comecei a fazer isso nessa época. Eu brincava que era virada de chave, né? O que que acontecia? Eu ia lá, basicamente, tô no trabalho. Eu tô no trabalho, eu esquecia tudo por completo. Eu ficava somente no trabalho, gente, não mudava. Mas aí depois, quando eu estava saindo do trabalho, meio que eu virava uma chave, assim, agora eu sou concurseiro. Aí eu ia estudar. Agora eu sou pai, agora eu sou esposa. Eu ficava fazendo essas diferenças que me ajudava muito, e me ajudou, tá? Me ajudou muito. Só que a vida passou, fui aprovado no concurso público, fui para Mato Grosso, lá, auditor lá em Mato Grosso, agora sou auditor aqui no Rio, estou seguindo a minha vida. E eu comecei a perceber que aquela fórmula que eu encontrei do, do desequilíbrio que eu encontrei lá quando eu comecei a estudar para as provas, que eu me desequilibrava para poder estudar muito e passar, eu comecei a tratar isso como um padrão da minha vida, tá? E comecei a escutar muitas coisas do tipo: Mário, você é muito intenso. Você é muito intenso nas coisas que você quer fazer. E aí eu estou somando isso com a ideia dos papéis, tá? Sempre que eu incluí um papel importante na minha vida e um papel novo, e eu estava motivado com aquele papel, eu dava uma importância muito grande para aquele papel em detrimento das outras. Não quer dizer que o momento que eu estava nas outras, eu estava deixando de dar a atenção necessária, mas no quesito tempo diário, eu pegava o papel. Vamos dar um exemplo, tá? Eu teve um momento que eu estava estudando para uma outra prova, um processo seletivo, e eu decidi que aquilo ali era importante para minha vida. Então, eu criei um outro papel, né? Ou seja, tinha o papel esposo, pai, um monte de outros papéis, mas eu criei um outro papel. E eu dei uma importância muito grande para aquele papel, tá? Ou seja, eu comecei a tirar mais tempo do meu dia para aquilo. E eu evoluí muito, tá? É um exemplo, tá? Existem outros exemplos. A Mário começou um esporte e aí ele está focado no esporte. Ou seja, eu criei um papel, ou seja, dentro do palco da vida, eu criei um papel de ser esportista na área de surf, por exemplo. Então, eu comecei a a me focar naquilo, para evoluir naquilo, tá? E as pessoas, às vezes, então, de crítica, ou às vezes, então, de fala mesmo, falava: poxa, Mário, você é muito intenso, tá? E aí agora eu lendo o livro, assim, quando a gente lê é muito bom, né? Porque a gente começa a organizar a nossa cabeça quando a gente está lendo. Porque eu faço, eu sou intenso, eu até brincava. É, eu equilibro o desequilíbrio. Ou seja, eu meio que eu sou intenso em várias coisas porque eu vivo desequilíbrios sequenciais, entendeu? Eu brincava isso com as pessoas que falavam comigo. E aí eu cheguei lendo esse livro aqui, tá? É, Um Ano em 12 Semanas, e tem um capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele fala aqui, ó, esse aqui não é o que eu vou falar para vocês, excelência a cada momento. Tem tudo a ver com aquela ideia da tríade do tempo, chamada papéis, né? Que ele fala de você dividir a sua vida em papéis, né? Mas eu acho aqui, ó, esse capítulo aqui, ó, desequilíbrio intencional, tá? E olha que engraçado, eu até marquei aqui um negócio aqui que ele fala. Ele fala justamente isso, tá? Que a vida tem diferentes estações. E o que que ele quer dizer com isso, tá? Você, para conseguir sair de uma média, para você se destacar, você tem que criar um desequilíbrio na sua vida intencional para que você foque naquilo. Porque, vamos supor, você quer estudar para concurso público. E aí você tem uma média de estudo
da população ali, vamos lá, 2 horas diárias, 3 horas diárias. Você está numa média. Só que você quer se destacar nesse negócio. Estudo para concurso público é destaque. Você está num pós-edital, você quer se destacar, está próximo da prova, você chegou a hora de eu fazer um desequilíbrio. Estou falando que tem que viver eternamente esse desequilíbrio, porque é impossível. Mas nesse papel concurseiro, você meio que vai dar uma importância maior nesse papel em algum momento, para você se evoluir bem acima da média, para quando você chegar na prova, você estar melhor do que aqueles que estão competindo com você. Então você vai fazer o quê? Você tem vários papéis: concurseiro, pai, filho, esposo, esposa, trabalhador. Você tem vários papéis. Você está equilibrando aquilo ali, está vivendo aquilo que eu falei para vocês, né, lá da Trade do Tempo. Vivendo os papéis. Ah, eu estou no papel tal, dá o seu melhor naquilo, tá? Ah, agora eu estou no papel tal, estou dando o meu melhor. Mas em algum momento você vai falar assim: olha, eu vou desequilibrar aqui porque eu tenho que sair da média. Aí você vai lá, pega do concurseiro e você aumenta o tempo de estudo ali. Ou seja, você desequilibrou por completo aquilo tudo, né? Ou seja, família, trabalho, tudo você desequilibrou. Ou seja, você cresceu o tempo de estudo, você intencionalmente você desequilibrou a sua vida. Óbvio que isso tem um prazo, e o legal é que o livro fala 1 ano e 12 semanas, e ele fala que você tem que fazer desequilíbrios a cada 12 semanas, você desequilibra em um ponto, depois você desequilibra em outro, e aí você vai evoluindo, e sendo que cada ponto, o somatório dele, ele vai levar a algum local, tá? Então você vai desequilibrar, e aí você vai ter um desequilíbrio intencional. E isso, para mim, respondeu tudo que eu falei desde que eu comecei lá na minha vida de estudo, que eu desequilibrei para estudar bastante quando eu tinha 14, 15 anos para fazer minha primeira prova. Quando eu precisei, quando eu casei, estava iniciando a minha vida profissional, eu procurando equilíbrio, lendo a Tríade do Tempo, papéis, tentando achar um equilíbrio e vivendo vários desequilíbrios que eu não conseguia, não estava na minha cabeça claro como é que funcionava. A minha vida por completo, depois que eu virei auditor, que as pessoas falavam que eu era muito intenso, que eu desequilibrava um pouco as vidas às vezes. Aí, lendo esse livro, trouxe a resposta para mim, tá? Eu faço automaticamente isso que ele faz, que ele fala. Eu crio um desequilíbrio intencional para que eu saia de uma média, para que eu possa evoluir ao ponto de ficar bom naquilo, ou no patamar que eu quero ficar. E aí, a partir dali, depois que eu fiquei naquele nível, aí eu volto a equilibrar de novo, aí procuro outra coisa para desequilibrar, e a gente vai vivendo os desequilíbrios intencionais da vida, tá? Que é muito prazeroso, tá, gente? Então, esse papo, a gente tira alguns aprendizados, né? Primeiro aprendizado: leiam bastante, porque passaram-se, sei lá, 35, cara, não sei fazer conta, 25 anos desde que eu comecei a criar desequilíbrios na minha vida para eu conseguir ler um livro que conseguiu organizar isso na minha cabeça, tá? Então, a gente começa a ver, cara, parece que não, às vezes a gente está na internet, mas os livros trazem muitas coisas para a gente, tá? Então, é um desequilíbrio, ou seja, esse livro respondeu coisas bacanas, eu estou fazendo um vídeo por causa disso, tá? E a outra coisa que é para você que quer se destacar da média, você tem que saber o momento que você vai causar esse desequilíbrio intencional na sua vida, vai saber o tempo que você precisa ter esse desequilíbrio, porque ninguém aguenta ter tanto desequilíbrio durante um período, tá? Para que você saia da média e evolua, tá bom? Se você está estudando para concurso público, vai ter um momento que você vai ter que desequilibrar e você vai ter que evoluir, tá? Tá bom? Pessoal, grande abraço e até a próxima.